Olá, acadêmicas e acadêmicos. Cá estamos nós na nossa quarta videoaula de Informática na Educação. Sejam todos bem-vindos. Como vocês já perceberam, esta disciplina aborda vários assuntos relacionados com o uso dos recursos da informática na educação. Não poderia ser diferente, não é mesmo? Afinal, os computadores, dispositivos móveis e principalmente a internet perpassam o nosso atual cotidiano, inclusive no espaço escolar. É praticamente impossível fugir disso. Pelo contrário, precisamos aprender e ensinar, em outras palavras, interagir, socializar, colaborar, construir, compartilhar formas de tornar acessíveis a todos que nos cercam ou pelo menos aos interessados, o uso inteligente dessas potentes ferramentas que são as tecnologias de informação e comunicação. O que vocês pensam sobre isso? Dialoguem entre si, tanto presencialmente quanto de forma online. Vamos construir colaborativamente nossos saberes. Nessa videoaula, faremos uma breve abordagem sobre o uso da informática na educação inclusiva, na educação à distância e no aprendizado cooperativo. Começaremos pelos itens acessibilidade, desenho universal e tecnologia assistiva. Vamos lá? Bom, um conceito fundamental que nos propomos a refletir sobre o uso de computador, dispositivos móveis ou outros recursos da informática na educação inclusiva ou na educação especial é o da acessibilidade. Mas o que significa essa palavra? De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei 13.146, no dia 6 de julho de 2015, acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Entre outros serviços, estão os que devem ser oferecidos pelas instituições educacionais. Logo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência impõe também a todos nós que lidamos com educação a obrigação de nos organizarmos para atender com qualidade as pessoas com deficiência ou necessidades específicas, como é denominado no âmbito do IFNMG. E as necessidades específicas são múltiplas, não é verdade? Por exemplo, citamos as pessoas surdas, cegas, deficientes físicos, autistas, entre tantos outros. É dever do poder público, no qual a escola pública se insere, organizar-se para atender às necessidades de todas as pessoas, nos mais diversos aspectos, incluindo as ferramentas de aprendizagem. E mais, de acordo com o conceito disponibilizado pela Universidade Federal do Ceará em seu site, a acessibilidade é condição de possibilidade para a transposição dos entraves que representam as barreiras para a efetiva participação de pessoas nos vários âmbitos da vida social. A acessibilidade é, portanto, condição fundamental e imprescindível a todo e qualquer processo de inclusão social e se apresenta em múltiplas dimensões, incluindo aquelas de natureza atitudinal, física, tecnológica, informacional, comunicacional, linguística e pedagógica, dentre outras. É ainda uma questão de direito e de atitudes. Como direito, tem sido conquistada gradualmente ao longo da história social. Como atitude, no entanto, depende da necessária
e gradual mudança de atitude perante as pessoas com deficiência. Portanto, a promoção da acessibilidade requer a identificação e eliminação dos diversos tipos de barreiras que impedem os seres humanos de realizarem atividades e exercerem funções na sociedade em que vivem, em condições similares aos demais indivíduos. Vamos analisar a imagem. O que ela nos mostra? Uma pessoa com necessidade específica que, apesar de suas dificuldades, consegue uma melhoria de sua qualidade de vida através de tecnologias específicas. Observem as adaptações feitas para que ele possa interagir, comunicar-se, ler, ações que não seriam possíveis sem a tecnologia assistiva, que insere-se no contexto da acessibilidade. O Estatuto da Pessoa com Deficiência define tecnologia assistiva ou ajuda técnica como sendo os produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Muito disso está representado nessa foto, não está mesmo? Nesse slide, vemos outro exemplo de tecnologia assistiva, um computador com leitor audiovisual e teclado em braille. Aproveitamos para apresentar também a observação feita por Bech e Tonoli, de que a tecnologia assistiva compõe-se de recursos e serviços. Os recursos são todo e qualquer item, equipamento ou parte dele, produto ou sistema fabricado em série ou sob medida, utilizado para aumentar, manter ou melhorar as capacidades funcionais das pessoas com deficiência. Os serviços são definidos como aqueles que auxiliam diretamente uma pessoa com deficiência a selecionar, comprar ou usar os recursos acima definidos. Eles afirmam que os recursos podem variar de uma simples bengala a um complexo sistema computadorizado. Estão incluídos brinquedos e roupas adaptadas, computadores, software e hardware especiais que contemplam questões de acessibilidade, dispositivos para adequação da postura sentada, recursos para mobilidade manual e elétrica, equipamentos de comunicação alternativa, chaves e acionadores especiais, aparelhos de escuta assistida, auxílios visuais, materiais protéticos e milhares de outros itens confeccionados ou disponíveis comercialmente. Vejam, observem bem essa figura. Qual o tema implícito nessas cenas? O que vocês observam na primeira cena? Isso, há duas pessoas telefonando em dois orelhões. Uma jovem cadeirante e um rapaz em pé. Qual a diferença entre os orelhões utilizados por eles? Isso mesmo, a altura. O telefone destinado a cadeirantes foi colocado mais baixo para facilitar o uso por pessoas com essa necessidade específica. Mas o que o título do desenho nos diz? Que essa primeira cena mostra o conceito de acessível, não é isso? E na segunda cena, o que podemos observar? Isso mesmo, os orelhões têm o mesmo desenho, ou seja, um desenho universal que atende a todos os usuários, independentemente da necessidade de cada um. Qual dos dois atende melhor às necessidades dos usuários? Por quê? Faço perguntas para pensarmos.
É o que mais temos que fazer nos dias atuais. Pensar, refletir. Mas o que é desenho universal? Novamente utilizamos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que define desenho universal como sendo a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Que pessoas vemos nessa figura? Pessoas únicas, cada uma com sua própria necessidade específica, não é mesmo? Vemos idosos, mãe e pai com crianças pequenas, cadeirante, bebê no carrinho, gestante, idosos, cego, enfim, várias pessoas que precisam ter suas necessidades atendidas. O design ou desenho universal surgiu com o foco de atender a todos. O termo design universal foi cunhado nos anos 70 por Ronald Mess nos Estados Unidos. O desenho universal, ele tem 7 princípios. 1, uso equitativo, ou seja, o design precisa ser útil, comercializável, atraente e seguro para pessoas com diferentes habilidades, sem estigmatizar ou segregar qualquer usuário. 2, flexibilidade de uso. Engloba uma extensa variedade de preferências e habilidades pessoais, permitindo a escolha do método de utilização, adaptabilidade no ritmo e precisão do usuário. 3, uso intuitivo. A compreensão do design deve ser independente da experiência do usuário, conhecimento, competência linguística ou concentração. Deve também eliminar as complexidades de uso, corresponder às expectativas e intuição do usuário, hierarquizar informações e fornecer feedback ao concluir uma tarefa. 4, informação perceptível. Ser capaz de comunicar e informar independentemente da habilidade do usuário ou ambiente em que se encontra. Precisa diferenciar e contrastar elementos, utilizar diferentes meios de apresentação, pictórico, verbal, tátil, e permitir o acesso a estas informações a pessoas com limitações sensoriais. 5, tolerância ao erro. Precisa atenuar os riscos e consequências adversas de ações acidentais ou involuntárias. Deve fornecer avisos de perigo, falha ou erro, manter isolado elementos perigosos de tarefas de rotina e prevenir ações inconscientes em tarefas que requerem atenção. 6, baixo esforço físico. O design deve ser utilizado de forma eficiente para que seja confortável com o mínimo de fadiga. Precisa permitir que o usuário mantenha uma posição neutral do corpo e realizar esforços de trabalho razoáveis para a tarefa, eliminando ações repetitivas e esforço físico excessivo. 7, tamanho e espaço para acesso e uso. O espaço fornecido para aproximação, uso, alcance e manipulação deve ser apropriado, independentemente do tamanho do corpo do usuário, postura ou mobilidade. Deve fornecer uma visão clara de elementos importantes e acesso a todos os elementos, independentemente do usuário estar sentado ou em pé. E proporcionar espaço apropriado para a utilização de ferramentas de auxílio ou assistência pessoal. Exemplo, cadeira de rodas. Bom, algumas ferramentas de aprendizagem podem ser usadas de forma síncrona e outras de forma assíncrona.
O que é uma ferramenta síncrona? É aquela que o usuário precisa estar, todos os usuários, né, no caso, precisam estar online para se comunicarem. É preciso agendamento prévio nesse caso, para que aconteça. Já o uso das ferramentas assíncronas não precisam ser usadas por todos os usuários ao mesmo tempo. Cada um pode acessá-las de acordo com sua própria disponibilidade de tempo. Por exemplo, de ferramentas síncronas, podemos citar o chat e a videoconferência. E assíncronas, podemos citar o fórum, e-mail, blog, Wix e o podcast. Todas essas tecnologias são úteis para a educação à distância ou ensino híbrido, visto na aula anterior. Na verdade, vocês já estão usando várias delas no curso, correto? Nessa figura, nesse slide, nós vemos uma cena muito comum para todos nós, que é uma criança aprendendo com objetos digitais. É uma linda imagem, não é mesmo? Essa linda imagem está nos mostrando os objetos, que esses objetos que estão próximos da criança podem ser usados no ensino e aprendizagem de qualquer área de conhecimento. Na verdade, né, ele está aí com o notebook e como se estivesse saindo muitas informações desse equipamento, né? É a realidade da criança hoje. As tecnologias de informação e comunicação, sem dúvida, potencializaram a oferta da educação à distância. Todos nós já sabemos disso neste curso, não é mesmo? E podem qualificar sobremaneira o ensino presencial, especialmente se este for mesclado com o ensino online. Como afirma Moran, as tecnologias Web 2.0 gratuitas facilitam a aprendizagem colaborativa entre colegas próximos e distantes. Cada vez adquire mais importância a comunicação entre pares, entre iguais, dos alunos entre si trocando informações, participando de atividades em conjunto, resolvendo desafios, realizando projetos, avaliando-se mutuamente. Fora da escola acontece o mesmo. A comunicação entre grupos, nas redes sociais, que todos nós conhecemos também, que compartilham interesses, vivências, pesquisas, aprendizagens. Cada vez mais a educação se horizontaliza e se expressa em múltiplas interações grupais e personalizadas. Aqui nós vemos, nessa figura, vários objetos da informática que estão no cotidiano de grande parte da população. Nem todos têm acesso ainda, mas muita gente já tem. Notebooks, smartphone, laptop, microcomputador, câmera digital, pendrive, enfim, objetos que podem ser usados como ferramentas de aprendizagem colaborativa de forma síncrona ou assíncrona, porque possibilitam a comunicação, né? Possibilitam a nossa construção coletiva do conhecimento. Quanto à conexão entre tecnologia e processo de aprendizagem, como vocês podem aferir a partir de um olhar crítico sobre o contexto onde vivem o trabalham, que trata-se de um elemento muito importante sobre o qual necessitamos refletir, correto? No que refere-se à educação, é preciso refletirmos como utilizar os recursos tecnológicos da informática em prol da emancipação humana, ou seja, como utilizá-los para uma educação humanista, dialógica, libertária e de qualidade. A abordagem construcionista caminha nesse sentido. Nessa perspectiva, como Maceto nos leva a refletir, entre outras atitudes, é preciso que o professor confie no aluno, acredite que ele é capaz de ser corresponsável pelo seu próprio processo de aprendizagem. Eu acredito, pessoal, vocês são corresponsáveis pela própria aprendizagem, hein? É preciso que o docente assuma que o aluno, qualquer que seja a sua idade, é capaz de retribuir atitudes de respeito, de diálogo, de responsabilidade,
de arcar com as consequências de seus atos, de desenvolver habilidades para trabalhar com tecnologias que às vezes não dominamos. Quanto ao vínculo entre a mediação pedagógica e as novas tecnologias, o que é mediação pedagógica? Conforme Maceto, a mediação pedagógica efetiva-se pela atitude e comportamento do professor, quando ele se coloca, ou ela se coloca, né, ou a professora, como um facilitador ou uma facilitadora, incentivador ou incentivadora, ou motivadora da aprendizagem. Mesmo porque é isso que podemos ser em relação ao outro. Somos todos seres capazes de autoaprendizagem. Aprendemos pela interação com os outros e com o ambiente que nos cerca, cujas fronteiras são desconhecidas para toda a humanidade ainda. O professor não pode mais ser alguém que se imagina como um conhecimento a ser passado para o aluno. Estamos em uma era na qual há um universo de informações disponíveis a um simples toque em uma tela. Nesse contexto, cabe a nós, educadores, procurarmos ser uma ponte dinâmica, atuante, entre o aprendiz e sua aprendizagem. Entre várias atitudes da mediação pedagógica, citamos as seguintes: dialogar permanentemente sobre a realidade, debater dúvidas, questões ou problemas, cooperar para que o aprendiz use e comande as novas tecnologias para sua aprendizagem e não seja comandado por elas ou por quem as tenha programado. Quanto ao processo de avaliação, Maceto argumenta que é preciso considerá-lo de forma integrada ao processo de ensino e aprendizagem, que funcione como um processo motivador e incentivador da aprendizagem, e não como conjunto de provas ou trabalhos, realizado em datas previamente estipuladas e que só servem para aprovar ou reprovar o aluno. Entre as várias observações feitas pela autora a respeito da avaliação, destaco um no qual ela diz que é preciso que as atividades presenciais ou à distância permitam ao aluno e ao professor desenvolver sua autoavaliação e registrá-la, uma vez que ninguém nos conhece melhor do que nós mesmos. Portanto, cada um de nós é que sabe onde deverá mexer para melhorar ou aperfeiçoar a própria aprendizagem. Com relação a isso, com relação a como sugerimos que aconteça a mediação pedagógica, Maceto dá as seguintes dicas, com as quais fechamos nossa quarta e última videoaula. Excepcionalmente, para transmitir informação, mas comumente para dialogar e trocar experiências, para debater dúvidas e lançar perguntas orientadoras, para motivar o aprendiz e orientá-lo nas carências técnicas ou científicas, para propor desafios, reflexões e situações-problemas, para relacionar a aprendizagem com a realidade social e questões éticas, para incentivar a crítica quanto à quantidade e à qualidade de informações que se dispõe. Enfim, para construir o conhecimento junto com o aprendiz. Bom, queridos, aqui estão as referências utilizadas nesta videoaula. Agora é uma hora que eu amo, né? Fazer pergunta. Então, vamos à pergunta final. De acordo com o que foi apresentado nesta videoaula, qual conceito é mais abrangente? Acessibilidade ou desenho universal? Como sempre, né, os tutores vão para a aula e vocês vão pensar um pouco sobre a pergunta durante 10 minutos. Vamos lá, né? Então, para essa perguntinha, de acordo com o que foi apresentado nesta videoaula, qual conceito é mais abrangente? Acessibilidade ou desenho universal?
Então vamos ao seguinte, né? Em linhas gerais, o conceito mais abrangente é o de desenho universal, porque a acessibilidade refere-se ao atendimento de necessidades específicas das pessoas com deficiência. E o desenho universal tem foco no atendimento a todos. Sem dúvida, o desenho universal é um desafio maior, porque precisa encontrar soluções que satisfaçam a necessidade do conjunto dos usuários, sem discriminá-los. Queridas e queridos, chegamos ao final das nossas videoaulas de informática na educação, infelizmente, não é mesmo? Continuaremos nossa interação através do ambiente virtual de aprendizagem. Como sempre, foi um prazer organizar as videoaulas e a sala da disciplina na perspectiva de contribuir com vocês na construção compartilhada do conhecimento. Obrigada a todos e todas pela atenção. Um forte abraço.